a Isa e tô passando por aqui para fazer um vídeo especial em comemoração ao Dia da Criança, que é no dia 12 de outubro. Então no dia do vídeo... Eita! Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a leitura para as crianças. Bom, esse é um tema muito especial e muito importante também de ser dito. Por quê? Ler para a criança pode fazer a diferença na vida adulta desse indivíduo. Por quê? É lá na infância que nós adquirimos nossos hábitos, nossos principais hábitos. Aí você pode perguntar, Isa, mas então eu não li quando eu era criança e eu já sou um adulto hoje, eu não posso ler hoje? Você pode sim, só que se você começa desde que você é criança, lá na sua infância, esse hábito se torna muito mais fácil de ser desenvolvido, muito mais presente na sua vida. Você cria ótimas memórias relativas à leitura em específico e consegue desenvolver o hábito da leitura muito mais fácil na sua vida adulta. Você tira um tempinho para a leitura, você incentiva outras pessoas a lerem, porque você desde sempre teve esse hábito. Então, para você que é pai, mãe, tio, tia, avó, avô, primo, prima de alguma criança, assista esse vídeo e confira a importância da leitura para os pequenos. Por que faz a diferença ler para uma criança quando ela está lá no início de sua vida? Porque ela toma gosto pela leitura. O hábito de ler é algo que se conquista com a prática, com o tempo. Não é algo fácil, não é um hábito simples. Ele é complicado e precisa ser desenvolvido aos poucos. Por isso que a criança, quando começa a ler lá no início da vida, chega ao ensino médio e consegue facilmente ler Machado de Assis, por exemplo, que é uma literatura pesada, difícil. E a leitura se inicia com livros simples, fáceis, para aos poucos serem desenvolvidos, serem dificultados, digamos assim. A leitura, ela precisa ser motivada, precisa ser inserida pouco a pouco na vida da criança. E você, como pai, mãe, tio, tia, avô e avó, pode fazer isso em um momento do seu dia com a criança. Além de ser um momento muito gostoso de ser vivido com a criança, possibilita o desenvolvimento desse pequeno. Por quê? Ler desenvolve o vocabulário, a imaginação. Hoje em dia a gente está tanto nas telas, né? Tanto na tela do telefone, da TV, do tablet, do computador. Ali tudo está pronto, tudo acontece, tudo é colorido. E a criança mesmo quase não imagina nada. Esse ponto é problemático e o livro pode sanar isso. Não que nós devamos excluir as telas e as tecnologias da vida da criança, mas por que não deixar de lado um pouquinho tudo isso e pegar um livro para ler em um momento gostoso, seu com a criança, seu com a família como um todo, não só você com o pequeno, mas a família como um todo, parar um pouquinho para encenar uma história, ler com vontade e proporcionar esse momento de divertimento com a criança. Além de ser super legal, também desenvolve muito do lado cognitivo da criança, né? Também possibilita a aquisição de vocabulário, aprendizado de vários conteúdos que os livros infantis podem apresentar. E livros dos mais variados tipos, não somente os contos de fadas, mas outros. Criança pode e deve ler poesia, pode e deve ler fantasia, procurar livros que instiguem o gosto das crianças, ler o que elas gostam, para que elas desenvolvam esse hábito. A criança que já tem o costume e o hábito de ler pode ser inclusive desafiada a conhecer um livro um pouco mais reflexivo, para aos poucos ir entendendo e se desafiando. A gente não pode também achar que a criança não sabe de nada e não entende nada. Muito pelo contrário, a gente deve se desafiar junto com a criança. Isso torna um momento de leitura muito legal. E aí eu trago duas indicações para vocês no dia de hoje. A primeira indicação é esse livro aqui, intitulado Tempo de Vento. Ele foi escrito pela Daniela Penelope e ele é um livro de poesias lindíssimo. Ele tem diversos poemas mesmo, né? E ilustrações que são maravilhosas. Só para vocês terem uma ideia. E o que eu gostei muito da característica da escrita dessa autora é que ela desafia a criança. Ela fala de temáticas
que são comuns ao mundo infantil, como uma brincadeira, a bola, a boneca, que são temas comuns ao mundo, ao universo infantil, mas ela também fala sobre temas que não são tão comuns assim às crianças, o que pode possibilitar um momento de pergunta, de reflexão da própria criança, né? Um momento em que ela se pergunta sobre o que é aquilo, e diálogo com quem está lendo o poema também. Inclusive, um dos temas que a autora trata nesse livro é sobre a própria escrita. Então, olha que temática diferente, diferenciada, que a criança vai ter contato com a poesia. E se você souber ler e tornar o momento da leitura do poema divertido e interessante para a criança, tudo muda. Porque poema, pelo menos para mim, minha opinião pessoal, ler poesia é difícil. Você precisa ter muito foco. E ler poemas para crianças pode ser ainda mais difícil, porque não é um texto que tenha início, meio e fim claro, com uma moral no final, como são as fábulas, os contos de fadas. É uma leitura que desafia, e por isso mesmo é uma leitura tão legal para uma criança, porque você vai desafiá-la e você vai ver como é possível aprender com as interpretações que a própria criança tem da leitura do poema. Então, ler um poema é um texto curto, ele tem musicalidade, ele é gostoso de ser lido. Então, é uma opção muito boa para desafiar a criança e colocar a criança em contato com temáticas que são comuns a essa rotina dela e que também não são tão comuns assim. Então, fica como uma indicação muito boa para vocês. Além das ilustrações, né, que são maravilhosas nesse livro e que possibilitam a imaginação, assim, correr solta dos pequenos. E dos adultos também, porque eu, como adulta, amei a leitura desse livro. Outra indicação de leitura mais longa, e aí você pode criar um momento, uma rotina no dia a dia para ler um pouquinho com a criança todos os dias, é Nárnia. Esse livro ele é bastante espiritual, mas ele tem muita fantasia, muita imaginação e é um livro muito antigo. Em compensação, mesmo sendo um livro antigo, não se deve ter aquela falsa crença de que tem palavras muito difíceis. Até tem algumas palavras difíceis. E se chegar um momento em que você se deparar com essas palavras e a criança te perguntar o que isso significa, pesquisa, pega aí o seu celular, joga no Google a palavra que você e a criança não conhecem e aprendam esse vocabulário novo. Mas Nárnia tem poucas palavras assim. É um livro voltado para as crianças, né? E tem assim, são vários livros aqui, são todos em um livro só, mas são vários livros que contam as crônicas de Nárnia, né? Com variados personagens, enfim. São histórias muito leves que possibilitam assim, momentos de reflexão incríveis para os adultos e para as crianças, momentos de imaginação indescritíveis. Eu não li Nárnia quando era criança, mas se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu leria, porque eu teria me divertido muito imaginando esse mundo. Porque eu me diverti como adulta, imagina lá quando eu era criança, né? Então é uma possibilidade de leitura maravilhosa para quem é religioso e gosta de temas religiosos. Também é muito gostoso de passar para a criança os ensinamentos que essas histórias apresentam, vinculadas também a esse aspecto mais espiritual, né, mais religioso. Então fica como uma excelente indicação. Além desses, outras leituras que podem ser assim chave para a criança são as histórias em quadrinhos. Eu não tenho aqui uma história em quadrinho infantil. Deixa eu pegar essa daqui para representar. Por exemplo, Turma da Mônica Jovem. Esse aqui é mais voltado para os pré-adolescentes, né? Nem tanto assim para criança. Mas aquelas leituras de história em quadrinho, da Turma da Mônica mesmo, menores, né? Aquelas crianças, a versão criança mesmo da Turma da Mônica, são opções de leituras maravilhosas, porque tem a ilustração e tem o texto. Então, para a criança começar a se familiarizar com o hábito da leitura é algo muito interessante, é muito positivo. E também infinitas histórias em quadrinhos dos super-heróis, né? Para meninos, para meninas, tem muitas opções, tem muitas possibilidades de leitura e ruim é não ler para a criança. Positivo é ler de tudo. Então, O Pequeno Príncipe, muita gente fala que é difícil e eu, quando era criança, li O Pequeno Príncipe e não gostei, mas quem sabe você, com o seu pequeno, consiga criar um momento para a criança entender, para se deliciar com a imaginação que O Pequeno Príncipe possibilita, se desafie junto com a criança e proporcione esse momento
tão gostoso de leitura. Dê livros de presente no Dia das Crianças. E não só livros cheios de ilustrações e com pouca escrita. Não, comece pequeno, comece aos poucos, mas dê livros também grandes, como por exemplo as Crônicas de Nárnia. Tem pouquíssimas ilustrações, mas a história possibilita infinitas imaginações, infinitos divertimentos. Então aproveite esse mundo das letras e presenteie uma criança com o livro. Faça diferença na vida de uma criança e plante a sementinha do hábito da leitura lá no início, porque aí vai ser um adulto que com certeza vai gostar de ler e vai incentivar outras crianças a entrarem nesse mundo. Hoje nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e faça bom proveito das dicas.